O projeto de transferência de água sul-norte da China, no valor de 62 mil milhões de dólares, é um projeto gigantesco que visa desviar água do rio Yangtze, no sul, para os rios Amarelo e Uai, no norte. Mas por que é que um país com tanta abundância de água precisa de a transferir de um local para outro? Qual é o objetivo deste ambicioso projeto? A China, a segunda maior economia do mundo e a nação mais populosa, há muito que está na vanguarda do desenvolvimento de infraestruturas. A nação prepara-se atualmente para iniciar um dos seus projetos mais dispendiosos, um projeto de transferência de água no valor de 62 mil milhões de dólares. Este projeto de várias décadas transportará água do sul para o norte do país, resolvendo um problema persistente de falta de água e ajudando a garantir um futuro mais sustentável para o país. O governo chinês começou a pensar na ideia de transportar água de uma área para outra na década de 1950, altura em que o projeto teve início. O projeto de transferência de água de sul para norte, um plano para construir 3 rotas de desvio de água, foi aprovado pelas autoridades do país em 2002. O custo estimado do projeto foi recentemente aumentado para 62 mil milhões de dólares, em comparação com a estimativa inicial de pouco mais de 30 mil milhões de dólares. O projeto incluirá a construção de uma série de canais, túneis e condutas, e prevê-se que esteja concluído em 2050. O percurso intermédio, que cobrirá uma distância de 1,400 milhas, será o mais difícil de todos. A água percorrerá este trajeto desde o Rio Amarelo, a norte, até ao Rio Yangtze, a sul. A água do Rio Yangtze será transferida para outros rios do norte através dos percursos oriental e ocidental. Cada um dos 3 grandes percursos do projeto transporta a água do sul, mais chuvoso, para o norte, mais seco. As rotas central e ocidental são mais curtas, com cerca de 700 km e 600 km, respectivamente, enquanto a rota oriental é a mais longa, com quase 1,250 milhas. As várias rotas estão ligadas por uma variedade de canais e aquedutos auxiliares. Para transportar a água através de montanhas, rios e desertos, o projeto envolverá a construção de inúmeros quilômetros de canais artificiais, aquedutos e túneis. Para transportar a água para cima, também será necessário construir enormes estações de bombagem. Trata-se de uma obra de engenharia perigosa e impressionante. Os efeitos do projeto no ambiente serão significativos. Os ecossistemas locais serão afetados pela construção dos canais e aquedutos, e a adição de água a áreas que anteriormente não a tinham pode ter efeitos negativos a longo prazo no ambiente. Além disso, existe a preocupação para satisfazer as suas necessidades de água. A China precisa de concluir o projeto. A nação mais populosa do mundo, a China, está a assistir a um aumento da densidade populacional nas suas regiões áridas do norte. O projeto levará um abastecimento de água fiável a estas áreas, o que é essencial para o desenvolvimento da economia do país. Prevê-se que o projeto esteja concluído em 2050. Trata-se de um projeto de grande envergadura que terá um impacto negativo e positivo significativo no ambiente. Ao tentar transportar água a distâncias tão grandes, a China está a correr um risco e será interessante ver se será bem-sucedida. Durante milênios, o Vale do Rio Amarelo desempenhou um papel importante na história, no crescimento e na cultura da China. É frequentemente considerado como o local de nascimento da civilização chinesa e foi o local da primeira dinastia, a Xia. Devido à sua propensão para as cheias, que afetam gravemente as aldeias da sua vizinhança, o Rio Amarelo é também conhecido como o Rio da Tristeza. Desde o início dos tempos, esta tem sido a situação, mas os habitantes locais continuaram a cultivar a terra, apesar dos perigos associados ao facto de viverem tão perto do rio. O Vale do Rio Amarelo é mais fértil e bem adaptado ao desenvolvimento das culturas do que a região noroeste do país. Devido ao solo rico em nutrientes e à temperatura temperada, é perfeito para a produção de uma série de culturas. Quase metade da população do país reside nesta área densamente povoada. O vale alberga as cidades de Pequim, Tianjin e Xangai, que são consideradas como alguns dos centros econômicos e culturais mais importantes do país. Para a China, esta região tem sido uma importante fonte de riqueza e desenvolvimento. A presença do Rio Amarelo tem facilitado a circulação de pessoas e produtos em todo o país. Além disso, o rio tem sido utilizado para irrigar a área, permitindo às pessoas plantar e colher colheitas. A expansão econômica da nação foi significativamente influenciada por este facto. Sem dúvida, uma das massas de terra mais significativas da China é o Vale do Rio Amarelo.
É um local com um valor cultural e histórico significativo, além de ser um importante centro de crescimento econômico. É o local perfeito para a agricultura e outros tipos de desenvolvimento, devido à disponibilidade de terras férteis e à temperatura moderada. Por conseguinte, não é surpreendente que 94% da população da China resida a leste da linha que divide a nação em duas. Para combater a desertificação e a falta de água doce na região, o governo chinês adotou uma série de medidas. O projeto de desvio de água sul-norte é uma dessas iniciativas que transfere água das regiões úmidas do sul para locais secos do norte, como Pequim. A rota oriental, a rota intermédia e a rota ocidental são as três partes do projeto. O governo mantém a vegetação, planta árvores falsas e trabalha em iniciativas de restauração ecológica para travar o aumento da desertificação. A recuperação de corpos de água e os sistemas de irrigação com poupança de água são exemplos de estratégias de conservação da água. No entanto, ainda existem problemas como os possíveis efeitos ambientais, a recuperação dispendiosa e os esforços insuficientes de conservação da água. A capacidade da região para manter a sua riqueza e população face à crescente escassez de água determinará a viabilidade a longo prazo destas iniciativas. O projeto de transferência de água sul-norte, um enorme empreendimento técnico, visa transportar água do sul da China para o norte árido, a fim de fornecer água às províncias setentrionais de Shandong, Hebei, Henan e Pequim. O projeto inclui 3 rotas principais, cada uma das quais vai do rio Yangtze ao Rio Amarelo. Hectares de culturas, prevê-se que ajude a reduzir a desertificação no norte da China. Apesar dos seus inconvenientes, o projeto é visto como uma medida necessária na luta contra a desertificação no norte da China, com o objetivo de aliviar a desertificação e promover províncias do norte sustentáveis e prósperas. Por que razão está a China a agir desta forma? A resposta rápida é que precisam de mais água doce. Devido ao rápido crescimento econômico recente da China, muitas das suas cidades industriais estão agora congestionadas e sujas. A população simplesmente não tem acesso à água doce adequada. Pensa-se que o projeto de desvio de água sul-norte constitui um meio de abastecer o norte com a tão necessária água e, ao mesmo tempo, aliviar as restrições de água no sul. No entanto, nem todos acreditam que o projeto seja uma boa ideia. Segundo os ambientalistas, a proposta pode ter graves impactos no ecossistema. Uma vez que os canais e túneis irão obstruir o fluxo natural dos rios, poderá haver inundações em algumas zonas e seca noutras. Além disso, como o projeto atravessa muitas províncias, pode ter um impacto significativo no abastecimento de água da China. Além disso, o projeto é muito dispendioso. Prevê-se que o projeto custe uns impressionantes 62 mil milhões de dólares e que demore até 10 anos a ser concluído. Resta saber se valerá a pena. O ambicioso e controverso projeto de desvio de água sul-norte terá efeitos significativos no ambiente e na população da China. Alguns acreditam que irá fornecer ao norte a água de que tanto necessita, enquanto outros estão preocupados com as potenciais repercussões financeiras e ambientais. Só com o tempo se saberá se o projeto será ou não bem-sucedido. Obrigado por assistir. Não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever o nosso canal.